Livro do profeta Daniel, capítulo número 2. Eu quero meditar com os irmãos acerca da vida de Nabucodonosor e dali tirar algumas lições para nós. Nabucodonosor era filho do imperador Nabopolassar, que foi o cara que conquistou, fez com que a Babilônia se tornasse um grande império. E Nabucodonosor foi criado já como príncipe, como príncipe, já tendo as pessoas todas aos seus pés, dominando sobre as pessoas, reinando. E esse cara vai se tornar um homem extremamente narcisista, megalomaníaco, um homem que tem que ter todos os seus desejos satisfeitos e que, quando os seus desejos não são satisfeitos, ele apela para impulsividade, para crises muito forte, de raiva, de explosão de raiva e decisões extremamente arbitrárias, quando a sua vontade não é feita. E o problema desse narcisismo dele é porque ele se acha Deus, ele se julga Deus. E toda vez que ele enfrenta uma limitação, aquela limitação o frustra de uma forma assim que ele não consegue lidar com frustrações. Ele não consegue lidar com o não, ele não consegue lidar com a adversidade, com aquilo que ele não tem controle. Ele não consegue lidar com essas coisas. E aí Nabucodonosor, então, fica completamente transtornado com toda essa situação. E eu quero meditar com os irmãos e ver como que é a ascensão desse cara e como é que ele lida com todas essas coisas. E com certeza alguns de nós vai se identificar em algum ponto com a vida dele. Ele é tão narcisista que ele evoca para si adoração. Ele exige que as pessoas o adorem. Ele exige que as pessoas se prostrem diante dele e façam a sua vontade. E ele aquilo que é a sua incapacidade para lidar com as dificuldades, ele tenta fazer com que os homens sábios, então ele tem ao seu lado um conselho de homens sábios, e se esses homens sábios não conseguem dar para ele a resposta daquilo que ele pede, ele se enfurece com essas pessoas. Então no capítulo 2, nós vamos passar aqui pelo capítulo 2, 3 e 4, rapidamente. Eu quero ler alguns textos com vocês. Primeiro, no capítulo 2, ele tem um sonho. Ele tem um sonho e esse sonho deixa ele completamente transtornado. Mas o pior é que quando ele acorda, ele está muito transtornado por causa daquele sonho, mas ele não se lembra do sonho. E ele quer saber o que é o sonho, o que eu sonhei e o que é a interpretação do meu sonho. Eu quero também a interpretação. Agora, quem é que pode saber o que eu sonhei esta noite? E, além de você falar para mim o que foi que eu sonhei, você dá para mim também a interpretação daquilo que eu sonhei. E é isso que ele exige dos sábios. Então, nós vamos ver no capítulo 2, no versículo de número 10, os sábios respondendo a ele. Vamos ver para o versículo 8, onde ele exige dos sábios. Põe para nós aí, Guilherme, versículo 7, do 7 em diante. Onde ele diz assim, o rei Nabucodonosor, eu estou na Almeida Revista e Atualizada. Ele diz assim, responderam
segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Ele reuniu todos os homens mais sábios do império e ele quer: como é que você quer que eu conte para você o que você sonhou? Ele falou: conta para nós o que você sonhou que nós vamos dar a interpretação. E versículo 8, olha a resposta desse cara. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que podeis dar-lhes interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei. Presta atenção, o que os sábios falaram para ele? Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Não existe ser humano, não existe uma pessoa na face da terra que pode dar a você aquilo que você quer, aquilo que você está exigindo. Então você nota que esse cara, que o rei Nabucodonosor, ele exige das pessoas aquilo que é impossível. Ele quer ver a sua vontade satisfeita. Isso demonstra que ele foi uma pessoa que não aprendeu a ter limites na sua vida. Pais que criam seus filhos sem limites. Meninos que não conseguem lidar com frustrações. Pai que tentam satisfazer completamente a vontade de seus filhos, não impondo a ele o poder da palavra não. E por que não? Por que não? Pais que criam seus filhos como pequenos deuses, como ele foi criado, num palácio, onde as suas vontades tinham que ser satisfeitas, onde as pessoas faziam tudo o que lhe agradava. E aí ele agora está exigindo das pessoas algo que a um ser humano é impossível. Os sábios estão falando isso para ele. Só que isso não entra na cabeça dele. Isso não entra na cabeça dele. O sábio está dizendo: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa a algum mago, encantador ou caldeu. Olha o que o sábio está falando. Cara, falar para você, nunca houve um rei na terra, nunca houve um soberano, por mais poderoso que ele fosse, por mais grandioso que ele fosse, que fosse capaz de pedir o que você está pedindo. O que você está pedindo é absurdo. O que você está pedindo, nenhum ser humano pode te dar isso. Jamais alguém se ousou a fazer um pedido desse. É um pedido, em outras palavras. Isso é estupidez. Isso que você está falando não faz sentido. Versículo 12. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Olha que loucura, irmãos. O cara construiu a melhor faculdade do mundo, colocou aos seus pés os homens mais sábios da Síria, do Irã, do Iraque, da Turquia, da Galileia, do Egito. O cara colocou os homens mais sábios. E sabe o que ele fez para que esses homens se submetessem a ele? Ele usava uma técnica de manipulação. Nabucodonosor, ele primeiro tentava matar a identidade das pessoas. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, nomes hebraicos. Ele então muda o nome deles, não só deles, mas de todas as pessoas que saíam dos países que eram levados para a Babilônia, tinham seu nome transformado. E todos esses nomes, falam, tem a ver com o Deus de Israel. Todo nome terminado em El é Deus. Daniel, Samuel, Rafael, Reuel, todos os nomes terminados em El é Deus. Então Daniel, Deus é juiz. Então Rafael é Deus que cura, né? Então todos esses nomes, Misael, Ananias, Daniel, Ananias,
todos esses nomes foram mudados para nomes babilônicos. Nomes que homenageassem o rei, o deus babilônico, que é Marduk, também chamada pelo um título, né? Marduk tinha um título que era o título de Bel, de onde também vem a palavra Belzebubel. Então, Marduk Bel, o Senhor Marduk, que era a principal divindade dos babilônios. E aí ele usava 4 técnicas de manipulação. Primeiro, muda o nome. Segundo, pega essas pessoas, introduz na faculdade e numa imersão de 3 anos na cultura, na língua babilônica, para que eles esqueçam todo o seu passado. Terceiro, dá a esses jovens, a essas pessoas, tudo aquilo que eles nunca tiveram, dá o prazer, as melhores comidas, o melhor acesso a tudo, dá a eles a prostituição, dá a eles tudo que eles querem. Vamos dar a eles uma vida de luxo que eles nunca tiveram no país deles, para que eles possam chegar aqui e falar, cara, eu não quero sair daqui. Então é como que um suborno. Você muda a identidade, você faz esquecer a sua história, o seu passado, você enche a pessoa de prazer, né? Você dá para ela aquilo que ela realmente mais deseja e, por último, se nada disso funcionar, você mata. Então você mata para criar medo, pânico, pavor. Então é uma tática de mudança, de assimilação cultural, onde você vai arrancar a cultura daquele povo e dar a eles uma nova cultura. Hoje, por exemplo, nós vemos isso acontecendo nos nossos dias, né? Qual que é o grande problema dessa cultura mundana, ateísta, consumista, globalista também, podemos dizer assim, que quer mudar a sociedade, os costumes, as tradições, atacar a família, atacar aquilo que para nós são preceitos. Qual que é o grande impeditivo? Grande impeditivo, a igreja. Porque você vai na faculdade, as faculdades costumam transformar pessoas, a mentalidade com professores que vão mudando a mente das pessoas. Mas onde que isso não consegue? Na igreja. Por isso que nós somos chamados de antiquado, de intransigente, de radicais, de extrema isso, extrema aquilo. Porque nós não nos submetemos a isso. Nós não nos curvamos a isso. Que é o que vai acontecer mais na frente aqui. Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia, né? Mas continuando aqui com Nabucodonosor, olha só que os magos falaram isso para ele, né? Então, no versículo 13, fala assim: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então foram atrás de Daniel para matar. Então o cara formou a mente mais brilhante do mundo, colocou as pessoas mais inteligentes do mundo aqui agora, e agora o cara quer assassinar tudo, matar a mente mais brilhante. Porque essas pessoas não eram capazes de satisfazer a vontade dele, de dar a ele um desejo. Então, quando foram matar Daniel, Daniel falou: me dá um tempo para nós orarmos. Pede o rei mais um tempo, que eu quero orar e quero buscar a Deus. Então, Daniel vai orar, e quero falar para os irmãos uma coisa de Daniel, né? Daniel é o personagem bíblico. A Bíblia fala de 3 homens que, para Deus, são assim, dos que pisaram nessa terra aqui, 3 homens são as pessoas mais íntegras, mais santas que já pisaram nessa terra. Que Deus os considera. Noé, Jó e Daniel. E Daniel é esse cara, porque a vida de oração desse homem, a santidade dele, o caráter dele,
Você vê que quase todo personagem bíblico, né? Nós estávamos comentando num pequeno grupo essa semana sobre Davi, né? As coisas que Davi fez, Moisés, todos eles cometeram coisas erradas, até o apóstolo Paulo, né? Mas Daniel é aquele cara íntegro, que você não tem uma falha, que não se deixou envolver pelo poder, não se deixou se contaminar, que não se corrompeu com a cultura babilônica. E Daniel vai orar. E quando Daniel ora, Deus fala com ele. Olha aí, vamos meditar aí no versículo de número 19, diz assim: então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E eu quero falar um pouco aqui hoje também, continuando um pouco daqui que nós falamos da semana passada, que Deus tem um domínio, Deus é soberano sobre todas as coisas, e Deus governa sobre o universo, Deus governa sobre todas as coisas. E aí nós vamos abordar um pouco disso também, continuando a palavra da semana passada. Versículo 21, falando de Deus: é Ele quem muda o tempo e as estações. Grava isso. É Deus que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. É Ele que elege, é Ele que põe, é Ele que coroa. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. É Deus. Essa adoração de Daniel, esse louvor é tremendo. E ele fala no versículo 23: a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso ao rei. E aí Deus dá o sonho para ele, vai para Nabucodonosor, versículo 28, fala assim, versículo 27, ele fala assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Não há ninguém no mundo que pode dar o que você está pedindo. O que você está pedindo, ninguém pode dar. Versículo 28, mas há um Deus no céu. Há uma cultura idólatra, pagã. Ele está dizendo, há um Deus, e não é Marduk que você adora. Há um Deus no céu, e não é você, Nabucodonosor. Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no leito, são essas coisas. E aí ele vai dando a interpretação. Ele tem um sonho com uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, o estômago de bronze, pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Ele vai contar o que vai acontecer no futuro. Deus está trazendo a profecia até nos nossos dias. Está falando assim, olha, o seu reino é a cabeça de ouro, um grande império, tudo. Ele vai falando tudo isso aí, né? Toda essa interpretação. Eu vou ler rapidamente para os irmãos, versículo 44. Olha só, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará. Ele vai falar do império babilônico, o império Medo e Persa, depois ele vai falar do império grego, depois ele vai falar do império romano, que são as duas pernas, né, dividido por Roma e Constantinopla, e depois ele fala dos pés de barro, que é a Europa unida. Vai falar do surgimento da União Europeia. Está aqui na Bíblia falando que a Europa um dia ia ter a União Europeia. Esse versículo aqui fala isso, né? Então, olha só. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Está falando da volta de Jesus. E este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quando Jesus vier, os reinos deste mundo passarão, e haverá um só reino, um só Senhor, um só Deus, que vai reinar para todo sempre. Todo o reinado deste mundo, todo o império deste mundo vão desaparecer.
Versículo 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra é Jesus, né? Que vai destruir todos os impérios, vai estabelecer. Ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo? O sonho e fiel à sua interpretação. Então Daniel falou, você sonhou isso, a interpretação é essa, e é certo que é desse jeito que eu estou falando mesmo. Porque Deus falou. Então, versículo 46, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra, né? Perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta e manjares e suaves perfume. Agora presta atenção, versículo 47. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Não há Deus igual ao Deus de vocês. O Deus de Israel é o único Deus. É o Deus sobre todos os deuses. E o Senhor dos reis, e o revelador de mistério, pois pudesse revelar este mistério. Só que ele entendendo isso, ele entendeu, né, aqui que nós vamos chamar, que John Wesley vai falar que é um assentimento mental. O que é um assentimento mental? Você olha o mistério, você entende, você concorda com ele, você concorda, mas você não converte. Aquilo não é capaz de transformar você. Você é o que está com muita gente na igreja. Eles creem em Jesus, eles gostam de frequentar a igreja, são pessoas praticantes, às vezes são dizimistas, ofertantes, mas não têm sua vida transformada. Eles apenas acham isso interessante, creem nisso, concordam. E é o que Nabucodonosor, isso não foi, apesar de tudo isso, ele não se converteu. Ele reconhece que Deus é Deus, mas ele não se converte. Ele não se converte. E aí, no capítulo 3, imediatamente nós vamos ver uma outra crise desse cara. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados, né, 27 metros de altura, né, e 2,70 metros de largura, numa linguagem mais moderna. E ele pediu que todo mundo adorasse a imagem. E Misael, Ananias e Azarias não quiseram obedecer. Falaram, não vamos obedecer. No versículo 16, diz assim, 3,16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Eles estão falando com o rei. O rei, vocês vão adorar, vocês vão morrer. Aquilo que eu falei a vocês, já que eu dei para vocês a cultura, mudei o nome, dei para vocês todo o prazer e vocês não seguem, então eu vou matar vocês. Eu vou jogar vocês vivos na fornalha. Misael, eu vou usar, aí está falando o nome dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou falar o nome deles em hebraico, né? Misael, Ananias e Azarias. E Misael, Ananias e Azarias falam para ele assim, se o nosso Deus, que o rei fala assim, olha só, isso aqui é importante, ele está respondendo uma pergunta do rei, né? Lá no versículo de número 15, ele termina dizendo, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eu vou pegar a fornalha, eu vou jogar vocês na fornalha, vocês todos vão morrer queimados, e eu quero saber quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? E aí eles respondem, né? Ó Nabucodonosor, no versículo de número 16. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus... Isso aqui que nós precisamos entender, irmãos. Eles não falaram, Deus vai nos livrar da sua mão. Ele está dizendo, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Olha. Isso é uma decisão de Deus. Se Deus quiser, Ele vai fazer e você não vai fazer nada. Nada. Se não, mas se Ele não quiser, é essa fé, irmão, que nós precisamos. Aquela, como fala, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Né? Eu não adoro por aquilo que Ele faz, eu adoro por aquilo que Ele é. Nós precisamos nisso, porque às vezes nós queremos... Por que tem muitas pessoas que se tornam ateus? Por que tem muitas pessoas com medo na igreja, ressentidas com Deus, magoadas com Deus, feridas com Deus, pessoas que têm muitos sentimentos, muitas feridas com Deus?
Porque Deus não fez a sua vontade. Porque Deus não fez do jeito que você queria. Você traçou um plano e Deus frustrou aquilo. E você sabe que é Deus. Às vezes o povo evangélico, às vezes coloca a culpa no diabo, porque para poder não culpar Deus, eles colocam o diabo. Mas quando você pega, e nós temos que aprender como Jó. Deus permitiu o diabo, né? O diabo foi lá e falou assim. É isso que as pessoas não entendem, né? De novo, nós estamos falando de soberania de Deus, né? O diabo aparece e Deus falou assim: você viu o meu servo Jó? Deus está cutucando o cão, está provocando o capeta. Tipo assim, não fala meu nome para esse cara não, né? Mas Deus falou: você viu meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, que me honra. Aí o capeta fala assim: mas também o Senhor abençoou ele demais, né? O cara é rico, o cara é próspero, o cara tem fazenda, o cara tem isso, o cara tem mulher maravilhosa, tem os filhos. Mas tira isso aí, tira, para ver se ele te serve. Aí Deus falou: não, beleza, ele me serve. Não, tira. Então tá bom, vai lá e tira. Você tem direito de fazer isso. E o diabo vai lá e tira. Agora você lê o livro de Jó, a Bíblia fala, e o diabo foi lá e teve um furacão lá e matou os filhos de Jó. O diabo foi lá e veio um exército, roubou a fazenda dele, roubou os gados, o camelo, matou todo mundo. O diabo foi lá e fez tudo aquilo. Me mostra um versículo na Bíblia de Jó amarrando Satanás, repreendendo o diabo. Jó falando assim: sai, Satanás, você está amarrado, você não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Não há. Não há. Em momento algum, Jó vai conversar com o capeta. Jó sempre está conversando com quem manda no capeta. É isso que nós precisamos entender, irmãos. A falar com quem manda, com quem resolve, quem é o Senhor. O capeta, como diz Martinho Lutero, é apenas um servo de Deus. O capeta só faz aquilo que Deus manda ele fazer. E às vezes o capeta faz coisas que Deus mandou fazer que nós não queremos que ele faça. Que nós não queremos aceitar que é Deus e nós colocamos o capeta como se o capeta fosse soberano. Como se o capeta pudesse fazer tudo que ele quer. O capeta não pode fazer tudo que ele quer, irmãos. O capeta não vai um centímetro além daquilo que Deus determinou para ele. Ele não tem esse poder. Né? A Bíblia fala, quando a mulher de Jó chegou para ele e falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque ela ficou com raiva de Deus. Ela ficou com raiva. Ela falou assim: olha, depois de toda a nossa fidelidade, tudo que nós fizemos para Deus, nós somos crentes fiéis, nós honramos a Deus, nós louvamos a Deus, e é assim que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz com a gente. Isso não é justo. Isso não é justo que Deus está fazendo com a gente. Isso não é certo. E é esse sentimento, irmãos, que faz muitas pessoas se desviarem. É esse sentimento que faz muitas pessoas se tornarem ateus. É esse sentimento que faz com que muitas pessoas, depois de ateus, se tornam satanistas. Porque eles começam a identificar com o capeta. Porque é o seguinte, fala assim, ó, Deus, o capeta se rebelou e Deus expulsou. Aí ele começa a ficar com raiva de Deus, aí ele começa a falar assim, cara, o capeta também foi injustiçado igual eu. O capeta só fez isso porque ele também foi injustiçado. Aí eles começam assim, coitado do capeta, né? Não tem nem segunda chance. E começam, e eles vão para o satanismo, vão sendo puxados para o satanismo. E esse sentimento, e eu sei aqui, que todo mundo aqui, se não todo, quase todos, um dia na vida, você ficou insatisfeito com Deus. Você ficou chateado com Deus. Você ficou decepcionado com Deus. Porque Deus fez algo para você que você não concorda. Você não concorda com Deus. Você fala, não concordo. Não acho que isso é justo. Você questiona a justiça de Deus. E nós precisamos ter a fé desse homem. Semana passada eu falei, nós temos que colocar um limite aqui, ó, Deus é soberano sobre todas as coisas, né?
o homem é responsável por todas as ações, Deus é justo e Deus é bom. Então, se eu creio que Deus é bom, Deus é justo e que Ele é soberano sobre todas as coisas e que eu sou responsável pelas minhas decisões, quando eu entendo essas 4 cercas, esses 4 limites, eu vou fazer o que esses caras estão falando aqui. Falando, olha, se Deus quiser, Ele pode nos livrar das tuas mãos. Mas se não quiser, fica tu sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Não vamos servir aos teus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você levantou a imagem sua aí para a sua glória. Fala para você, nós não vamos adorar isso não. Ah, vocês vão morrer, então morre, então mata, tenta matar, ué. E aí, a Bíblia fala, versículo 19, nós estamos falando que esse cara, por ele ser narcisista, ele é compulsivo, assim, no sentido de impulsividade, né? Um cara nervoso, ele tem ataques de fúria. Ele fala assim, olha, versículo 19, então Nabucodonosor se encheu de fúria por ser contrariado. Alguém questionou ele, alguém contradisse ele. Aqui ele dá um ataque de fúria. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado. Né? Esse cara deve ter ficado louco. Né? O aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Quer dizer, para que pegar a fornalha que está quente, que mata qualquer um, e aumentar 7 vezes mais? Vai fazer o que diferença? Mas ele não manda, é porque eu estou com raiva. Esse cara, eu estou com muito ódio, eu estou com muita raiva. Eu não posso ser frustrado. É os meus planos. Eu mando. Eu sou o Senhor aqui na Babilônia. Eu sou o Senhor do império. Eu mando em tudo isso aqui. Da Turquia ao Egito, né? Da Galiléia até o Irã. Eu mando em tudo isso aqui. Até a Pérsia eu mando em tudo isso aqui. Ninguém pode me contrariar. E ele diz assim, ordenou aos homens, versículo 21, então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram lançar na fornalha sobremaneira acesa. Sobremaneira acesa. Versículo 23, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Versículo 24, presta atenção. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Eu estou vendo 4. Sem nenhum dano. Eles não estão pegando fogo. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sabe o que é isso aqui, irmão? É chamado de teofania. A Bíblia fala que aqueles caras foram jogar na fornalha, que nem as cordas que amarraram ele pegaram fogo. Nem as cordas pegaram fogo. Que não tinha cheiro de fumaça nas roupas deles. Nem cheiro de fumaça tinha nas roupas deles. A Bíblia diz que quando eles foram jogados lá, apareceu um 4º homem. Isso aqui é uma teofania. O que é isso aqui? Jesus Cristo, é uma aparição de todas as vezes que a Bíblia fala de um anjo do Senhor no Velho Testamento, com A maiúsculo, né? Esse anjo aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu na fornalha lá e ficou lá conversando com eles, se relacionando com eles. O próprio Senhor Jesus Cristo estava ali relacionando com eles. E Nabucodonosor viu o Senhor lá e ele ficou espantado. Então se chegou, versículo 26, Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito
Olha que coisa aqui. Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como ele. Não há outro Deus que possa livrar com ele. No entanto, ele não converte. Está vendo? O cara faz até um decreto para poder todo mundo adorar, servir e honrar o Deus de Israel, mas ele mesmo não se converte. Ele reconhece que Deus é soberano, que Deus tem todo o poder, e ele não se converte. Mas Deus sabe lidar com as pessoas. Deus sabe lidar com você, Deus sabe do seu problema, Deus sabe da sua dificuldade. E talvez você não entenda por que você está passando tantas lutas, tantas tribulações. E eu quero te ajudar nessa manhã. Indo para o último capítulo, o capítulo 4. A Bíblia toda foi escrita em hebraico, o Velho Testamento, e em grego, o Novo Testamento. Mas esse capítulo 4 está escrito em aramaico, que era a língua daquela região. Então, o capítulo 4 de Daniel na Bíblia não está escrito nem em hebraico, nem em grego. Está escrito em aramaico. Por que está escrito em aramaico? Porque era a língua semita ali, né, daqueles povos. Era a língua dos babilônios, de Israel também. A segunda, né, Jesus falava aramaico. Esse capítulo aqui foi escrito em aramaico. E outra coisa, esse capítulo não foi escrito por um profeta, não foi escrito por Daniel. O capítulo 4 do livro de Daniel foi escrito pelo próprio Nabucodonosor. Aqui Nabucodonosor está contando o testemunho dele. E aí o testemunho dele foi acrescentado na Bíblia, na Torá, em aramaico, para que nós pudéssemos conhecer o testemunho dele. E olha o testemunho dele. O rei Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 1. A todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Ó. O cara está saudando a gente com a paz do Senhor. E ele vai dizer aqui no versículo 2, pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Ele está falando que ele vai dar o testemunho dele. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. E ele está dizendo, o seu reino é sempiterno. É um reino que não tem fim. É um reino que jamais se acabará. Ele está falando de Deus. Eu falei, mas o que aconteceu com esse cara para ele estar falando essas coisas? O seu domínio de geração em geração. E a partir do versículo 4 agora, ele vai narrar o que aconteceu com ele. O que fez com que o coração desse homem mudasse. Ele viu Daniel revelar um sonho que só ele sabia. Ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele viu muitos outros sinais que não estão na Bíblia. Mas o homem nunca se converteu. E ele está dizendo aqui, olha, eu estava tranquilo na minha casa e feliz no meu palácio e tive um sonho. De novo ele vai ter outro sonho. Espantou-se no meu leito, tal. Ele vai contar o sonho dele. E aí, no versículo 17, vamos lá para frente para nós ganharmos tempo. Daniel
Versículo 16, Daniel 4:16, Daniel vai interpretar o sonho. E aí, Daniel vai interpretar o sonho, Daniel fala assim, vamos ler o versículo 15, só para pegar mais fácil o contexto, né? Versículo 15 diz assim, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Deus está trazendo aqui uma palavra de juízo para o Nabucodonosor. Só que ele não sabe que é para ele. Versículo 16. Daniel prega para ele agora. Olha só, versículo 16, o que Daniel fala para Nabucodonosor. Mude-se-lhe o coração. Ó rei, quebranta o seu coração diante de Deus. Muda o seu coração para que não seja mais coração de homem. Larga de ser soberbo, egoísta, egocêntrico, megalomaníaco. Você acha que você é Deus. Você acha que você manda em tudo, você não manda em nada. E Daniel aqui confronta o rei, falando para ele, ó, transforma o seu coração. E lhe seja dado um coração de animal e passem sobre ele 7 tempos. Ou seja, já que você não reconhece que Deus é Deus, Deus vai colocar uma enfermidade, uma loucura em você, e você vai ficar louco por 4 anos. Por 7 anos você vai ficar louco. Você vai sofrer de uma loucura, onde você... Engraçado que naquela época lá, essa loucura era uma coisa rara, né? Hoje está se tornando normal, né? O que tem gente achando que é gato, que é cachorro, né? A pessoa acha... Né? Esse dia tem até um vídeo na internet, o cara vestido de cachorro, ficou na rua, au, au. Aí o outro cachorro viu, o pastor alemão foi para cima dele, rolou e brigou, pensou que... Então, o que tem gente achando, eu sou um gato, eu sou um cachorro, eu sou não sei o quê, eu sou um passarinho. E fica aí. Isso, irmão, é uma loucura. Isso é chamado de zantropia. Isso é catalogado pela ciência, pela psiquiatria. E no caso específico de Nabucodonosor, tem até os nomes das doenças, né? Ele achava que ele era um boi, então é chamado de boantropia. Quem acha que é um lobo é licantropia. Então tem nome até para as doenças. Então isso é doença, é uma doença mental e existe há muitos anos. Isso é coisa de doido mesmo. Isso é loucura. E Deus está falando assim, eu vou te ferir com essa doença, com zoantropia. Versículo 17. Diz assim, essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta é a ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo, presta atenção, isso é para que você saiba que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. É para que você saiba que Deus é Deus, que Deus é reino, que Deus manda em tudo. E aí ele diz mais aqui no versículo de número 24, Daniel explicando a interpretação. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Será expulso entre os homens, versículo 25. A tua morada será com animais do campo, dar-te-ão de comer ervas como aos bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Você vai ficar louco. Olha só, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Você vai ficar louco até você saber que aqui a terra tem dono,
que o universo tem dono, há um Deus que criou todas as coisas, e Ele não criou e deu corda e foi embora, não. E Ele não está à mercê da história dos homens, os homens fazem o que quer, e Ele está reagindo à história dos homens, não. Há uma história acontecendo no universo, e essa história não acontece aleatoriamente, não é o seu livre-arbítrio que governa a história, é Deus que é o autor, o feitor da história, e como Senhor, enquanto você não entender isso, você vai ficar com um espírito de loucura. Você vai achar que você é uma vaca, um boi, e vai ficar pastando, vai ficar comendo capim. E é isso que Deus fala para ele. Versículo 26, quanto o que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser seu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Quando você reconhecer isso, Deus vai te exaltar de novo. Mas agora você vai voltar, mas sabendo quem é que manda aqui. Irmão, quem manda na sua vida é Jesus. Quem manda, quem governa as nossas vidas é o Senhor. Ele reina, Ele é soberano. E enquanto nós não entendemos isso, que a nossa vida é dEle, e porque nós entregamos a nossa vida dEle, Ele pode fazer da nossa vida o que Ele quer, porque você deu a sua vida para Ele. E mesmo quando Ele põe a gente para fazer coisas que nós não queremos, que nós não gostamos, mas nós não vamos entender agora, mas no futuro nós vamos entender o que Deus quis. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça. Né? No versículo 17, na verdade, era o anjo que estava falando aqui, agora é Daniel falando para ele. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Deus falou para ele, ele não ouviu, e Daniel está falando para ele de novo. Aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. Acaba com isso, com essa vida promíscua. Acaba com as suas iniquidades. Use de misericórdia para com os pobres. Quem sabe, talvez quando você se mudar, você tiver a sua vida transformada, se prolongue a tua tranquilidade, a tua paz, mude seu coração, arrepende, converte, entregue-se ao Senhor, mude sua vida. Todas essas coisas sobrevirão ao rei Nabucodonosor. E aí, versículo 29, ao cabo de 12 meses, paciência. Só que, irmãos, mesmo assim, depois de tudo isso, depois desse sonho, ele sonhou o sonho. Não foi assim, ó, Deus manda falar para você que se você não se arrepender, você vai ser acometido de um espírito louco. Não, ele tem um sonho, ele tem um sonho. E nesse sonho, mesmo assim, ele não se arrepende. Daniel fala, cara, se arrepende. Cara, muda. Mas é aquela pessoa intransigente, aquela pessoa que é cabeção, que é a pessoa que não ouve conselho, a pessoa que não escuta. Mesmo Deus falando com ele, Deus está dando sonhos para ele, ele não escuta. E aí, olha só, versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, que até então era o maior monumento na época, né? Falou o rei e disse, ele olhando lá pela sacada, pelo rooftop, né? Ali passeando lá na sacada, no telhado, pelo rooftop, ali tudo descoberto, vendo a Babilônia, a cidade mais planejada até então do mundo. Ele diz, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, para a minha glória, para a minha morada, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. O cara nunca aprendeu, irmão. O cara nunca aprendeu. Por mais advertência que Deus fez contra ele, o cara nunca se arrependeu. E isso aí foi a gota final. Isso aí foi a gota final. Olha só o que diz aí o versículo 31. Versículo de número 31, diz assim: falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. Ai, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Acabou. Chega. E Deus já falou chega para muitas pessoas, não foi só para esse ímpio, não. Deus falou para Moisés, homem íntegro. Quando Moisés falou assim para ele, Senhor,
deixa eu entrar na terra prometida, tal. Deus falou, chega, Moisés, não toca mais, eu não converso com você sobre esse assunto mais. Não converso contigo. Quando Samuel ficou intercedendo por Saul, Deus falou, chega. Muitas vezes Deus fala para as pessoas, chega, que você não ouça isso do Senhor, onde Deus bate a mão na mesa, chega, acabou, para. Quando você fica relutante em obedecer à voz de Deus. E ele diz mais, passou de ti o teu reino, versículo número 32, diz assim, continuando, serás expulso dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas. Você vai comer capim, até que você aprenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até que você aprenda que Deus é soberano, que Deus é quem governa, é que Ele faz as coisas do jeito dEle, e que não há ninguém que possa questioná-lo. Até você entender isso, no mesmo instante, olha o que a Bíblia diz, no mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso dentre os homens. O cara ficou louco, naquele momento, ali na sacada da sua casa, e passou a comer erva com os boi, ele achava que ele era um boi. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe nasceram cabelos como as penas da águia, né? Um cabelão. Cabelo como as penas da águia e as unhas. Cara, 7 anos sem cortar unha, 7 anos sem fazer barba, sem cortar cabelo, sem tomar banho. Mas o fim daqueles dias, olha só, versículo 34. Depois de 7 anos, 7 anos comendo capim. Talvez você está passando uma luta aqui, mas talvez você está comendo capim. Talvez você está pastando por causa da sua presunção, da sua arrogância, por não querer submeter a sua vida ao controle de Deus. Você não reconhecer que Deus é que manda na sua vida e você quer fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Por isso você está pastando, por isso você está comendo capim. E Nabucodonosor ainda, cara, naquela loucura, era para ele se arrepender no primeiro dia, né? Primeiro dia o cara se arrependeu, não, demorou 7 anos. 7 anos comendo capim. Mas no fim daqueles dias, agora ele dando testemunho dele agora. Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Ele estava pastando ali, comendo capim. Aí ele ficou mastigando, levantou a cabeça, olhou para os céus e diz, tornou-me a vir o entendimento. Ele começou a lembrar de quem ele era e por que ele estava naquela condição. E ele diz, tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Cara, ali, ele entendeu, agora ele se arrependeu, agora ele se converteu, agora ele se rende ao Senhor. Versículo 35, e aqui ele vai trazer uma teologia fantástica para nós. Olha, o cara já converte, já traz, porque ele passou por esse processo, ele pode nos ensinar, né? Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Quem você pensa que é para dar ordem para Deus? Quem você pensa que é para poder falar para Deus que Deus está errado? Para falar que Deus não é justo? Quem você pensa que é que para você confrontar Deus e dizer que Deus não é justo? Que Deus não é santo? Né? Que Deus não pode fazer isso? Ele diz, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ele faz o que ele quer com o anjo e com as pessoas. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Não há ninguém que possa questionar a Deus e dizer para Deus o que você está fazendo. Projeta para nós aí, Guilherme, rapidamente o Salmo 136. O Salmo 103, versículo 5, né? O Salmo 115, 3, para nós. O Salmo 115, 3, diz assim, não, no céu
está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. O Salmo 135, versículo 6. 135, versículo 6. 135, versículos de número 6. O que diz aí? Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, e no mar e em todos os abismos. Tudo que Ele... Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Vamos lá, o 10 e o 11. Versículo 10. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que ainda não são, sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Versículo 11. Próximo versículo. Versículo 11. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu o disse e também o cumprirei. Tomei este propósito, também eu executarei. Deus reina sobre tudo. Voltando lá para nós encerrarmos o versículo 36, de Daniel 4, onde nós paramos, diz assim: tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se juntou extraordinária grandeza. Agora, ele está falando que ele se tornou grande, maior do que ele era antes, só que agora com um coração diferente. Deus o abateu, mas agora Deus o restituiu, porque ele mudou o coração. E ele encerra aqui no versículo 37. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. O cara entendeu agora que Deus é justo, que Deus é bom, e pode humilhar os que andam na soberba. Pode humilhar os que andam na soberba. Amém?